Fala, parceria! Professor vai estar na área para a gente falar de América Latina. Equador, América Latina, tráfico de drogas, política, violência. Cara, isso aí está em todos os jornais e isso tem contexto. Quero falar com você não só do assassinato do Fernando Villavicencio, candidato do Equador, que você está vendo em todos os vídeos, canais e pá, mas eu quero fazer uma análise de como a América Latina passa pela questão do tráfico de drogas e a questão da violência e chega na interferência política. Então, se você quer assistir essa aula, esse vídeo que demorou um tempo de pesquisa, faz um favorzinho para mim, curte ele, cara, se inscreve no canal, fortalece a gente aí e muita atenção, porque algumas coisas aqui podem aparecer numa prova de vestibular. Eu vou tentar trazer isso no finalzinho do vídeo, fechou? Então vamos partir do Equador para a gente entender o todo. Então a gente vai partir de um fato para tentar entender o que está acontecendo na América Latina. Se você acompanhou ali os noticiários, Fernando Villavicencio foi morto, candidato, ele estava ali a terceiro, quarto nas eleições do Equador, e foi morto saindo de um comício em Quito. Cara, primeiro, quem é o Fernando Villavicencio? Ele é um jornalista e sindicalista, ele se coloca como um cara de centro-esquerda e ele ficou muito famoso quando ele foi extremamente crítico ao Rafael Correa, que foi um presidente muito importante do Equador, fez 2 mandatos e depois foi um momento até de prosperidade no Equador, mas depois surgiram várias denúncias de corrupção. Rafael Correa nega e aí ele saiu do país e um dos caras que era muito crítico a ele era o jornalista Fernando Villavicencio. Isso deu impulsionou a carreira política dele e ele saiu como deputado e concorria agora à presidência. Por que ele está tendo essa eleição que vai ser agora no dia 20 de agosto? Seguinte, o presidente Guilherme Lasso, ele adotou uma medida que nunca tinha sido usada, chamada de morte cruzada. O Guilherme Lasso tinha perdido completamente o apoio do Congresso, e o Congresso já tinha tentado um impeachment dele uma vez e não conseguiu. Quando o Congresso, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, foi fazer um novo processo de impeachment, imagina, ele ia perder o seu mandato, ele fez o quê? Ele alegou que havia uma grande crise política no país e usou uma medida constitucional chamada morte cruzada. Cara, o que é a morte cruzada? É você dissolver completamente o parlamento e a presidência. Eu morro, sou presidente, eu saio, mas eu levo o Congresso comigo. E com isso teriam novas eleições 6 meses depois e ele governaria por decreto. Ele era acusado de corrupção no caso de estatais de petróleo. Já vi essa história. Mas vamos lá. Então ele chamou essas eleições que estavam para correr agora e inclusive foram mantidas. O que eu quero voltar atrás? Até os anos 2000, certo? Ali, começo dos anos 2000, o Equador era um país da América Latina. Bom, lembrando que a América Latina não é uma Noruega, mas era um país da América Latina que tinha baixos índices de violência. E esses índices de violência foram aumentando, muito ligado à questão do narcotráfico, e ficou marcante a partir da morte do Fernando Villavicencio. Esse aumento da violência vira uma pauta importante. E o grupo Los Lobos foi o grupo que assumiu isso. Eles assumiram, aqueles caras mascarados, não conheço ninguém, não posso afirmar nada, mas é o vídeo que saiu ali falando que o Villavicencio, que era um grande cara que falava contra a corrupção, tinha descumprido coisas que tinha combinado com esse grupo. E nesse turbilhão de coisas, você começa a falar, caramba, é tráfico de drogas, eu achava que era na Colômbia, eu achava que era na Bolívia, eu achava que era no México, eu assisti Narcos, era na Colômbia e no México. Não é mais, cara. Então, vamos lá. Só pra gente fechar aqui o nosso querido amigo Equador, o que aconteceu? O presidente Guilherme Lasso manteve as eleições, o país está em estado de exceção, então significa que pode ter, a propriedade privada pode ser violada, você pode ter toque de recolher, você tem várias restrições ali de liberdade para que as eleições sejam garantidas. Mas o que eu quero falar com você é que a violência é uma pauta política,
a pauta política não. O combate à violência é uma pauta política muito importante na América Latina, porque a gente tem uma escalada dessa violência. E essa escalada da violência está muito ligada a quem? Ao tráfico de drogas. Cara, vamos falar o seguinte. Eu não posso falar o nome dessa droga, porque o YouTube desmonetiza. Então eu vou chamar ela de cocada, certo? Vocês entenderam? Então, o tráfico de cocada sempre deu muita grana. E você que assistiu Narcos, começou pela Colômbia. A Colômbia era um grande país produtor, assim como o Peru, e dali escoava para o mercado consumidor, principalmente os Estados Unidos. A Colômbia tem uma peculiaridade que ela tem saída para o Oceano Pacífico e para o Oceano Atlântico. Então ela conseguia mandar tanto para a costa oeste quanto para a costa leste americana. Depois você tem ali os mexicanos controlando essa entrada de cocada nos Estados Unidos. Cara, o México é a fronteira, que se tornou um país muito violento. Como é que é o nome do... El Chapo. El Chapo. O El Chapo comandou lá o cartel de Sinaloa e tal. Só que aconteceu o seguinte, tá cada vez mais difícil transportar essa droga para os Estados Unidos, que é o grande mercado consumidor, para a Europa. Então começou a acontecer um fenômeno chamado de diversificação das rotas. Igual os caras que falam de finanças, você não pode botar todas as suas ações numa empresa só, porque se essa empresa falir, você fale junto. Então você precisa diversificar as rotas. E nesse processo de diversificação das rotas, muitos países entraram na história, certo? E na hora que você entra na história, acontece um fenômeno importante. O transporte de droga é a parte mais lucrativa. Por quê? Porque a parte de maior risco é andar com a droga, certo? E então começa-se uma disputa entre grupos, entre gangues, muito forte para comandar essas rotas, o transporte da droga. E nisso começa a gerar uma violência muito grande em diversos países. Cara, eu te falei que no começo aí do século XXI o Equador era um país com pouquíssima violência, com um número de homicídios bem mais baixo que a América Latina. Hoje ele tem números similares ao do Brasil, que é um país que tem homicídio pra caramba, certo? Aumentou muito. Outro país que ficou muito famoso é El Salvador. E aqui eu quero fazer que você preste muita atenção. Quando essa violência cresce muito, então você vai ter isso Equador, você tem isso em El Salvador, Nicarágua, Guatemala, vários países entrando nessa questão, surgem políticos que vão ter a pauta contra esses grupos, uma pauta anti-violência, a pauta de segurança pública como força, e vão crescer muito politicamente. Não dá para falar que não existe nenhuma correlação entre os políticos e o tráfico de drogas. Existem estudos que mostram que se você assistiu Narcos, onde o cara comprava um presidente, fazia alguns acordos ali, tal, hoje não só o poder executivo, legislativo, mas em alguns países até o judiciário já está corrompido pela questão do tráfico de drogas. Mas em El Salvador surgiu um cara que é um novo queridinho da direita latino-americana chamado Nayib Bukele. O que esse cara propôs? Ele criou uma política de encarceramento em massa, mas em massa mesmo. Ele está construindo mega presídios, mano, mega. Um presídio lá tem a capacidade de concentrar uma porcentagem significativa da população. Então ele está prendendo todo mundo, alegando que as pessoas são de gangue. Ele aprovou uma medida que é o seguinte: não existe, o julgamento não precisa mais ser individualizado. Então você não é julgado pelo que você fez, você é julgado no coletivo. Cara, isso leva a diversos erros jurídicos. Já o próprio vice-presidente assumiu que tem prisões lá que foram feitas de forma incorreta, mas aí ele falou, não se pode fazer um omelete sem quebrar uns ovos. Pessoal, e o cara que não fez nada e tá nesse presídio? E esses presídios são extremamente violentos, certo? Por isso, muitas denúncias de que ferem os direitos humanos. Só que a popularidade dele cresceu e você já tem outros países da América Central adotando o mesmo tipo de medida. Então olha isso.
a mudança das rotas de tráfico de drogas fez com que políticas de repressão violenta a gangues, e você sabe quando acontece isso no Brasil, cara. Quando vai prender, você vai ter que a população mais pobre vai sofrer muito mais com isso do que a população mais rica. E esse cara pobre que trafica droga no 1 para 1 ali, que faz o papel de mula, tá longe de ser o capa dono da parada. Aquilo ali como é que chama? É bucha de canhão. Então você normalmente tem um grande encarceramento, principalmente de população mais pobre, ferindo direitos humanos com várias, não só dentro das prisões, mas até com prisões arbitrárias. E isso que começou no Equador está se expandindo para outros países. E aí eu queria trazer você para discutir algumas coisas. Antes eu queria falar que aqui é um vídeo de YouTube, e se tiver mais de 10 minutos, quase a galera não assiste, não tem que ser curto. Mas eu e alguns professores parceiros, como o professor Coqueiro, temos um projeto chamado de Aprofunda Humanas. A gente gosta de trabalhar humanas com profundidade, certo? E a gente sabe que para quem presta cursos de altíssima concorrência, como medicina, direito, para quem tem humanas na segunda fase, o básico não basta. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, cara, ele ainda está muito barato, porque ele começou esse ano, então a gente vai manter a um custo de R$ 49,90. O que é esse projeto? São aulas de atualidades, aulas de aprofundamento, resoluções de prova ao vivo em vídeo. A gente já tem ali para aproximadamente 30 aulas na plataforma e toda quinta-feira a gente grava uma aula nova. Aqui eu estou fazendo rapidinho com você. Imagina eu te fazer uma aula de 1 hora sobre América Latina e violência, política na América Latina, te trazendo os dados do Equador, certo? Falando que o Equador é um país rico em petróleo, 40% da produção da economia gira em torno disso e papapá, e trazer muito mais detalhes de uma aula muito mais enriquecida. É isso que a gente faz lá. As aulas são ao vivo, mas quem pede aula ao vivo, ela fica na plataforma para você poder acessar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Cara, é um merchan, é assim que você ajuda a manter quem produz conteúdo. 50 conto, e não é 50 por mês não, velho. Pagou uma vez, você assiste um ano, certo? É anuidade. Você pagou 50, assiste um ano. Fechou? Então vamos lá. Imagina, eu dou a aula de umas coisas que vai cair na sua segunda fase, você não assistiu, aí você não passa por um ponto, aí você assina no começo do ano que vem e viu que a aula já tava lá. Nossa, não quero nem ver isso, hein? Volta aqui pro vídeo, certo? Numa dessa, quero que você entender 3 coisas. Primeiro, o que eu já te falei, o transporte de drogas é o que dá mais grana. Então, países hoje que são grandes produtores, por mais que tenha violência, ela acaba sendo até às vezes, a Colômbia ainda é tenso, mas menor, e a instabilidade política menor, porque esses países estão se tornando rota, certo? A rota do tráfico é muito, muito, muito valiosa. Segunda coisa, esses países têm uma população muito vulnerável a querer participar das atividades ilícitas. Por quê? A América Latina é marcada por pobreza e informalidade. A quantidade de pessoas que trabalham na economia informal é muito grande. A quantidade de pessoas pobres é muito grande. E a hora que a coisa aperta, você vê que ali é uma possibilidade de sustento. Então é muito atrativo para o jovem que tem ânsia de consumo. É certo? Claro que não, mas acontece. Então, pensar o combate às drogas só pela questão da repressão violenta, você não vai no cerne do problema, ou uma parte dele que é a infraestrutura social que esses países têm. E uma outra discussão, quem é o grande consumidor da parada? A gente está falando de cocada, certo? Cocada é caro, mano. Cocada não é para qualquer um. O maior consumidor de cocada do mundo é os Estados Unidos. Por que essa política de forte repressão não acontece lá no consumo? Você já parou para pensar? Por que os Estados Unidos mandam apoio para a Colômbia, apoio para o México, para combater as drogas? Por que ele não faz essa violência toda nos Estados Unidos? A Europa também é um grande consumidor. Mas eu queria trazer essa discussão. Se você não tiver consumidor, você derruba a cadeia produtiva. Mas o combate, você fazer o que está sendo feito em El Salvador, nos Estados Unidos, você não pode, a legislação não permite. Você não tem esse poder.
Então a gente entra numa crise de certo imperialismo. Não, eu vou combater a droga no seu país, não no meu, porque eu deixo a violência no seu. Depois que entrou no meu já foi, eu quero que não entre, então eu vou fazer a violência no seu. Por que você não deixa no combate o consumo? É lógico que tem combate, galera, você generaliza, mas é muito mais forte e repressivo nos países latino-americanos do que no maior consumidor do mundo. Bom, já fiquei meio puto, essa era a aula que eu tinha que dar. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Próximo vídeo vai ser sobre o que mais cai de história em algum vestibular, acho que o Nesp. E é isso aí, respira fundo, estuda, as provas estão chegando e bora pra facu.